A balcanização foi uma ótima palavra para descrever o que aconteceu na Iugoslávia no final do século XX. Curiosamente, não é a origem do termo. Isso veio um século antes, no início das primeiras duas guerras balcânicas. Isso claramente não foi o fim. Mas onde começou? Continentes são uma categorização vaga, no máximo. As definições usadas dizem mais sobre política e cultura do que sobre geografia. A Europa é melhor descrita como uma península de penínsulas, dezenas delas grandes e pequenas infestam a costa como fractais com ricos portos naturais entre elas e expõem muitos europeus à riqueza do além-mar. Certamente mais do que a maioria dos lugares, o domínio da água torna-se tanto um benefício quanto um imperativo, é claro, se você estiver exposto a ela. A Península Balcânica é a mais gorda da Península Europeia e é cercada por três grandes cordilheiras, os Cárpatos, os Balcãs e os Dináricos. Eles criam uma geografia adversa comum em toda a península. Poucas planícies e terras planas defensáveis capazes de projetar poder, ou mesmo se unir sem força significativa, mas bastantes terras altas para fornecer refúgio habitável e evitar a assimilação total a qualquer poder que se insinuasse nestes territórios enfraquecidos e divididos. Dois impérios notáveis fizeram isso, os turcos otomanos e os europeus centrais dos Habsburgos, como terras fronteiriças para os impérios. Muitas vezes era mais caro conquistar completamente cada montanha e vale do que o benefício que isso proporcionaria. Além disso, no entanto, as terras altas não ofereciam nenhuma vantagem. Essas pessoas eram pobres. As terras baixas acomodavam as burocracias imperiais e exércitos que estavam um pouco melhor, mas não ricos por qualquer padrão. Isso fez sociedades rebeldes, resistentes e fronteiriças. Ocasionalmente, as nações balcânicas encontravam um certo grau de autogoverno. As únicas nações um tanto consistentemente independentes eram os principados romenos. Quando surpreendentemente esta região estava pouco povoada até que esses problemas fossem superados, a religião ganhou autoridade nas terras fronteiriças que as autoridades imperiais estavam mais do que felizes em encorajar. Em seguida, à medida que a indústria avançava na Europa, os Balcãs novamente ficaram para trás. Uma como a Grã-Bretanha ou o Ruar alemão, nem a confluência de ferro, carvão ou outras veias de recursos forneceram um ponto focal para a industrialização. Soluções eram caras como importações. Mas o problema era que os impérios não gostavam de lidar uns com os outros. O comércio era usado como uma ferramenta na guerra, significando vulnerabilidade não apenas para o seu próprio superior, mas também para o de outro império também. Os Balcãs não controlavam suas próprias linhas de suprimento para essas tecnologias industriais. Os melhores portos naturais foram rapidamente ocupados pelos impérios do Adriático porque a costa da Dalmácia não tem interla natural com o qual abastecer, ou para retiro e defesa, e qualquer núcleo político no centro da península é prejudicado pelas montanhas de intervir. De Trieste a Kotor, a costa oeste era geralmente dominada por navegadores oceânicos. Os Balcãs permanecem navegadores de terra. Salve os gregos, cuja posição central e vantagens na navegação oceânica na antiguidade agora se tornaram seus próprios problemas. Há apenas um rio navegável significativo por qualquer comprimento específico: o Danúbio. Isso era controlado rio acima pela Áustria, um império cujo controle dos focos industriais da Boêmia e do norte da Itália e a geografia geral favorável para as redes ferroviárias significavam que eles podiam projetar poder ao redor de seu império e abaixo do Danúbio também. Na foz e delta do Danúbio, Rússia e Império Otomano disputavam a região do Mar Negro. Os principados romenos foram pegos no meio de seus jogos de poder e o restante da península sentiu as reverberações. A posição estratégica do Império Otomano no centro da Eurásia tornou-se menos útil e geradora de riqueza após a agitação do comércio na era das explorações. Eles aplacaram as minorias religiosas discordantes com autogoverno, contornando a burocracia e lidando diretamente entre as minorias e o sultão. A pequena quantidade de autogoverno era, portanto, garantida por tributos ao líder dos otomanos. Isso foi até que potências cristãs maiores surgiram e prometeram mais a eles. As expedições vitoriosas ao sul da Rússia coincidiram com os interesses da França e da Grã-Bretanha no leste do Mediterrâneo. A pressão exercida pelas intervenções na região por essas três nações gradualmente desgastou os otomanos. Seja através de acessões diretas como a Crimeia ou Chipre, regiões recém-autônomas como Creta ou Monte Líbano, ou promovendo monarcas anteriormente subservientes ou tributários menores a independentes totalmente protegidos, como Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romenos Unidos e Grécia.
A Áustria até entrou na ação, pegando a Bósnia, e mais tarde a Itália pegou o Dodecaneso, e não demorou muito para que essas nações recém-independentes iniciassem suas próprias campanhas. Como produtos de uma maré crescente de nacionalismo ou anteriormente sujeitos a guerras imperiais divididas e governadas por poderes de fora da região. Quando essas nações deram seus primeiros passos na terra deixada entre elas pelo recuado Império Otomano, decidiram lutar em guerras imperiais e dividir e governar como poderes de fora da região. Esta península-nação húngara provou sua volatilidade em uma escala maior, muito em breve. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand pela Mão Negra servia como a faísca para a Primeira Guerra Mundial, embora fossem apenas um sintoma das alturas do nacionalismo e da cruel febre de guerra. É uma ironia cósmica que, apesar da guerra em 1918, seus objetivos gerais tenham se concretizado. A retirada dos austro-húngaros e turcos, juntamente com o achatamento geral dos Balcãs pelas potências centrais, criou um vácuo de poder e a situação perfeita para um novo governo. Esse vácuo foi preenchido pelos nacionalistas pan-eslavos de Belgrado, que não viam problema em reunir croatas, eslovenos, sérvios e todos os outros sob o domínio da monarquia sérvia existente. Durante a próxima Guerra Mundial, a invasão do eixo significou a divisão de fato em um estado fantoche croata com controle nominal e uma região sérvia com todas as valiosas veias de infraestrutura diretamente governadas pela máquina de guerra da Wehrmacht. Isso só serviu para aprofundar as divisões, especialmente quando o Estado fantoche croata usava a bandeira croata com símbolos e a língua croata para realizar o trabalho sujo dos nazistas. Entre as vítimas, muitos sérvios, com quem mais uma vez foram forçados a compartilhar uma nação quando a guerra recuou e o comunismo tomou conta. A Iugoslávia tornou-se uma identidade nacional através da força central bruta e se sobrepôs no tempo com outras características unificadoras, a irmandade pan-eslava mais ampla, o comunismo e a política dos fortes líderes com Josip Broz Tito, o Estado de um homem só. Ele enfrentou os soviéticos e formou uma relação distintamente iugoslava com ambos os lados da cortina de ferro. A República Federal Socialista tornou-se membro fundador do Movimento dos Não Alinhados, um grande bloco de países desafiando tanto o leste quanto o oeste durante a Guerra Fria. Todos os melhores líderes revolucionários têm fichas criminais. É um símbolo de seu martírio que, juntamente com sua ideologia, são coisas para se reunir. Necessário para a estabilidade quando todo o século anterior geralmente foi de conflito para manter todas as partes da Iugoslávia no lugar. Ações para aplacar a nação e o partido diante dos crescentes problemas econômicos e da dívida externa, que ele adiou indefinidamente e nunca teria que enfrentar pessoalmente. Após sua morte, Tito não pôde ser substituído por uma única pessoa. Liderança coletiva, mas as repúblicas em igualdade de condições com o partido, e sua influência só cresceu. Esses problemas eventualmente culminaram com colapsos, recessões e o recuo do comunismo. Exposto com esta farsa de uma nação pelo que realmente era. Seus mecanismos internos expostos. Quando Belgrado não pôde garantir prosperidade, as repúblicas tomaram as rédeas e ergueram suas próprias bandeiras. Para começar, as duas nações eslavas cuja história distanciou um pouco suas línguas e culturas do resto. Se afastaram relativamente pacificamente. Uma nação eslovena no norte, mais próxima de Viena em muitos aspectos do que de Belgrado, e uma nação do sul chamada Macedônia, e falando sobre antigas civilizações gregas em uma língua semelhante ao búlgaro. E mesmo assim, o núcleo, que compartilhava a língua majoritária, era dividido pela religião ao longo das linhas da ortodoxia oriental, islamismo e catolicismo romano. Evidência dos antigos impérios dos quais a Iugoslávia foi construída, e isso nem menciona nada sobre Kosovo. A Bósnia, no centro do núcleo, estava amarrada pela história e ideologia. Comunidades vizinhas em conflito, a luta desesperada pela sobrevivência dos poderes envolvidos, se assemelha aos estertores de morte de genocídios cometidos por outros impérios em um pânico mortal em sua espiral para o esquecimento. A brutalidade inimaginável, cometida nominalmente na preservação de seu Estado-nação, é algo que infelizmente vemos com muita frequência. Por apenas um piscar de olhos na história humana, o tipo de país, Estado-nação, existiu.
Um Estado-nação é a sobreposição de uma cultura com a autoridade mais alta em um determinado espaço. No entanto, como os temos hoje, duas culturas podem ocupar o mesmo espaço, mas dois estados não podem fazer isso. É aí que esse modelo de autodeterminação nacional falha. É simplesmente impossível em muitos casos, se diferentes grupos desejam seguir caminhos diferentes. O caminho dos Estados-nação leva a conflitos de ideias, de palavras e muitas vezes até mais do que isso. Então, se a nação ou cultura dominante se sentir mortalmente ameaçada, o Estado-nação que a representa mergulhará nas profundezas de qualquer maneira desesperada e ilógica, inclusive na opressão, deportação e, finalmente, extermínio de estrangeiros de dentro. O nacionalismo não é o único precipitador de genocídio, mas é um dos mais comuns e brutais na era do Estado-nação. O nacionalismo, embora uma força motivadora poderosa, é facilmente usado na tirania. E a triste realidade é que costumava funcionar. Mas, por algum motivo, as pessoas não parecem mais gostar de genocídio. No século XX, a quantidade de pessoas mortas por seus próprios governos foi maior do que todas as guerras combinadas. O genocídio é uma doença em escala civilizacional que mata o corpo em que aparece. Aqui estão 7 fatores de risco, a maioria ocorreu durante guerras. Eles também acontecem com um grupo minoritário ao qual o processo de desumanização foi aplicado. Quanto mais exclusivo etnicamente for o governo, maior será sua probabilidade. Seu país é isolado, autocrático? Bem, você está com sorte. E aqui estão os passos que o genocídio toma. Exterminio. E finalmente, Negacao. A Bósnia foi onde os envolvidos sondaram as profundezas da humanidade em atos que sempre deveriam ser apenas fonte de vergonha absoluta. E o fato de eu ter dito, deveria, fala volumes. Na maioria das áreas da Europa, idioma ou religião são os principais aspectos unificadores, e são assim impostos e promovidos pelo governo de dentro para fora. Os centros de poder sobre os Balcãs aprenderam fora dessa área por muito mais tempo do que têm governado a si mesmos. Viena, Moscou e Constantinopla, Istambul, e até Paris, Berlim, Roma e Londres muitas vezes estiveram em desacordo com os Balcãs, arrastados e pegos no meio. Aqueles aqui com algo em comum podem encontrar outras coisas para dividi-los. As culturas dos Balcãs, assim como seus estados, não têm fronteiras indiscutíveis. Não é surpresa que os lugares onde as sobreposições existem e as divisões se tornam confusas são onde o conflito se desenrola mais brutalmente. Enquanto os retóricos usam eventos históricos e histórias sobre pessoas e estados mortos há muito tempo para justificar posições no presente, eles são apenas um véu fino para a verdade, uma vez que essas pessoas diferentes frequentemente compartilham o mesmo idioma nos Balcãs, nem é possível se esconder entre tradução e diferença cultural. O narcisismo das pequenas diferenças se manifesta em grande escala. É preciso coragem para superar as divisões, usar uma história seletiva em sua política para justificar suas opiniões é barato, e tentativas de recriar ou vingar a história não funcionarão. Os Balcãs são um lugar onde a repetição da história deve ser evitada a todo custo afinal. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso nos ajuda a crescer. E muito obrigado, eu sou Gils Petsnais e esse é o Bom pra Cabeça.